Olá pessoal, mais um fechamento de mercado, né, com Augusto Aquino. Hoje dia 29/11, fazer esse fechamento aqui de vocês, fechamento mais rápido, porque meu amigo, tô cansado, viu? Hoje o curso acabou aqui, era quase 8 horas da noite, mas foi massa, muito massa essa experiência de ficar fazendo um replay ao vivo aqui com essa turma e explicando, né, mais ou menos o que o preço vem fazendo, né? Então, galera, hoje o índice ele abriu com esse gap de alta, né? Que sugerindo um repique, né? De toda essa queda que ocorreu. Não só isso, a gente na abertura de mercado, eu me lembro que quando a gente falou que mais ou menos aqui, né? Era isso aqui. Eram as 9h40 mais ou menos, né? Que o preço ele estava numa área de rompimento importante, ou seja, que área de rompimento importante é essa? É a área de 50% de toda essa queda. Se eu traçar a fibra aqui, eu vou ver que é a minha área de 50% de toda a queda. Estão vendo aqui? E não só isso, eu estava de cara com minha média de 200, né? Então sugeriu o quê? Que de fato eu aguardasse um pouco para ver o que é que ele poderia fazer, né? E no momento, eu até comentei que ele, pelo fato dele estar subindo aqui nessa região importante do gráfico, se fosse para fazer um rompimento, ele jamais poderia estar subindo da forma que ele subiu. Qual foi a forma que ele estava subindo aqui nesse momento? Que eu até comentei na hora com vocês, que o preço estava subindo, derivando, né? Ou seja, sem muita convicção de rompimento, né? E de fato teríamos que aguardar para poder fazer a movimentação que a gente está esperando, né? E o que é que a gente tem que fazer? Quando o preço está em região de muita importância, a gente tem que mudar o tempo gráfico para 15 minutos para saber o que é que ele está fazendo ali, né? Então, dentro do nosso operacional, ele fez o primeiro movimento, que seria esse, né? Esse daqui eu não considero um rompimento porque está muito próximo do range, ou seja, é um rompimento muito raso para que eu realmente considerasse. Então, minha primeira pernada 1, ou seja, de rompimento, seria esta daqui. Então, se eu tenho que fazer meu movimento de entrada no rompimento após um pullback, esse pullback, apesar de ter sido profundo, ele foi feito nessa movimentação, né? Aí vai a grande questão da gente sempre aguardar a movimentação que o preço está fazendo e aguardar as confirmações que ele possa fazer ou não, né? Então, se eu jogar aqui no 15 minutos, o preço, depois de trabalhar em todo esse range, ele veio com esse candle 7, fez o rompimento dessa área, mas em nenhum momento ganhou essa região de pavio dela aqui, fez o reteste da região e não conseguiu romper esse candle número 8, ou seja, ele fez apenas uma violação e depois voltou absolutamente tudo, né? Então, se eu identifico que isso aqui é uma área de importância do gráfico e vejo que eu preciso de uma força maior, de um time frame maior para ele poder fazer esse rompimento, eu teria escapado dessa roubada, né? Porque aqui, hoje, a gente fez vários replays alterando justamente o time frame quando ele estava em zona de
de importância gráfica, de grande importância gráfica, e a gente precisava de um volume maior, de um time frame maior, ou seja, de uma força maior, para que ele desse continuidade àquele movimento, né? E de fato o que ele deu aqui foi um processo de distribuição, né? Então, se ele não consegue fazer esse rompimento de máximas, ele vai fazer o quê? Buscar as mínimas, né? Então, aqui, fora do nosso operacional, o pessoal até perguntou onde é que eu poderia, se eu estivesse operando hoje, fazer alguma operação. Provavelmente a minha operação teria sido na venda desse candle 32. Por que, Augusto? Porque aqui, ó, eu teria interpretado que isso aqui era um processo de distribuição. Aqui ele armou a primeira estrutura, deixou, posso interpretar isso aqui como um gift, em região de média de 200, rompimento do meu range, rompimento a perda da máxima do dia anterior, da sexta-feira, né? Ou seja, voltando para dentro, indicando que esse rompimento da máxima do dia anterior, que é a minha linha azul aqui, era um rompimento falso, né? Mais um indicativo que eu realmente, de fato, precisaria aguardar essa movimentação aqui para ser para comprar, ou seja, eu precisava de um time frame maior. E qual seria meu alvo, Augusto, aqui? Eu ia pegar o alvo de quê? Do meu range criado aqui em cima, né? Ou seja, do meu processo de distribuição, né? Ia pegar ele e projetar para baixo. Então, aqui seria meu ponto de saída, teria sido, né, meu ponto de saída dessa operação, né? Então, seria uma operação aí dos seus 500 pontos, né? Mas eu confesso a vocês que eu não sei se eu faria, né? Só na hora que eu poderia realmente interpretar tudo isso aqui que eu estou falando. Mas uma coisa é fato, e eu falei até na abertura, eu não estava enxergando uma força compradora aqui muito grande. Meu menino está ligando. Só um minuto, né? Oi, meu amor. Oi, papai. Não, meu amor, não tem pressa da gente comprar agora não, porque como é pro dia 12 já vai ter tempo. Tinha esquecido isso. Tá bom, tá bom então. Tchau, beijo, te amo. Aniversário dele, dia 12 de dezembro, aí o bicho já tá aperreado pra comprar o ingresso de Homem-Aranha, que estreou hoje. Bichinho. Aí, eu entrando. Sim, eu já tinha passado para vocês que eu já estava sem convicção de força compradora aqui nessa região, né? Mas de fato, a probabilidade de eu comprar aqui era muito pequena. Eu já estava sentindo isso desde os primeiros movimentos daqui, né? Então, o, o, a compra aqui seria no rompimento dessa lateralidade que ele fez, nos 5 minutos ou nos 15 minutos, rompendo aquele candle que ele, na verdade, não fez um rompimento, ele só fez uma violação, né? Então, depois dele perder esse range do dia, caso eu não tivesse vislumbrado essa questão aqui da distribuição, eu podia ter pego o alvo também do meu range do dia, né? Que ele serve tanto para cima como para baixo, né? E ele crava aqui o meu 100%. E por que que aqui foi um ponto de parada importante, né? A gente até fez alguns replays hoje, e a mesma leitura que eu teria hoje aqui, eu tive em diversos replays que eu fiz com o pessoal aqui, né? Esse eixo aqui é um dos pontos de parada que ele vai ter. Porque não só esse eixo, como 50% do dia anterior está batendo aqui bateu 100% da minha projeção do meu range,
Aqui tem exatamente um LT passando, onde o preço realmente sentiu bastante. Então aqui, de fato, aí o cara vai dizer, poxa, mas ficou muito próximo do gap, amigo. Não necessariamente o preço precisa fechar o gap no mesmo dia, tá? Se tiver essas confluências todas aqui, o preço ele pode reagir e não voltar mais. Foi o que aconteceu hoje. Então fique esperto sempre onde tiver esses pontos de parada para poder você ou fazer uma parcial grande ou sair da operação, né? Mas mesmo assim, quem fez a parcial aqui hoje foi um dia que ele ficou lateral depois. Sim, eu acho que não deu para levar loja, né? Mas praticamente saiu no 0 a 0, né? Realmente não foi um dia bom de operar. E aí depois dessa movimentação, né? Ou seja, a gente observando aqui que ele vem fazer, buscar praticamente aqui um fundo duplo e um topo duplo, né? O topo duplo sendo ativado quando perdeu essa mínima aqui. E se eu olho o IFR novamente, ó, em pontos importantes do gráfico, ele aqui está fazendo o quê? Ó? Subindo. Ele está aqui subindo, exatamente naquela região que eu estava interpretando que estava perdendo força compradora, e aqui o IFR já estava dizendo que ele estava caindo. Uma divergência brutal, né? Aí depois de você interpretar isso, você poderia interpretar aqui o que? Um fundo duplo, né? Depois de ter retestado duas vezes a LT, o que eu sempre passo para vocês, não acreditar no primeiro movimento que o mercado vai, porque a probabilidade dele corrigir é grande. Então ele veio, corrigiu essa pernada, ancorou na minha LT, né, na minha LTA, fez o rompimento desse movimento, voltou para dentro do range. E o alvo, Augusto, o alvo, qual foi a primeira pernada? Não foi essa? Vou marcar meu alvo. E magicamente ele foi lá cravado o meu 100%. Né? Se eu não tenho, se eu não tenho enxergado essa possibilidade, eu podia traçar meu alvo com a fibra de 3 pontas, né? Que também o 161 está cravando aqui na mesma região. Que também é a mesma região de onde? De máxima do dia anterior, que é essa minha linhazinha azul, né? Que também provavelmente deve ser alguma retração áurea de fibra. Vamos ver. Será que é retração áurea? Olha só a cravada que está aqui. Ou seja, retração de 23, máxima do dia anterior, alvo de espelhamento de pivô ativado lá de baixo, fibo de 161 de 3 pontas dessa pernada 1, ou seja, ainda deixa um harami de baixa aqui. Aqui eu poderia já, talvez até tomar uma posição de venda, né? Daria até para tomar uma posição de venda. Por todas essas confluências que eu estou passando, né? E qual seria o alvo, Augusto? Qual foi a estrutura que foi quebrada? Não foi essa aqui, ó? Eu vou projetar lá para baixo, ó. Ele cravou aqui no 100%, tá? E não sei se vocês estão observando aqui também, além desta operação aqui, uma operação linda que eu vi hoje foi essa daqui. De todas essas confluências que eu vi que aqui seriam exaustão de movimento, aqui você iria observar que ele estaria fazendo o quê? Um ombro, cabeça a ombro, né? Qual é o alvo de ombro, cabeça a ombro? Ele projeta todo esse rompimento dessa pernada, né? Do eixo dele, né?
cravado aqui. Cravado aqui do meu 100%, né? Então, ou seja, cumpriu com o alvo da figura gráfica. Toda figura gráfica, no mínimo, ele replica 100% dela, né? E aqui, turma, o que eu vejo no índice é que ele realmente fez até um triângulozinho aqui, ó. E rompeu esse triângulo aqui no final do dia. Estão vendo? A expectativa para amanhã é o seguinte. Ele está ancorado aqui nessa LT, que está servindo na construção desse triângulo, certo? Então ele pode vir perder essa LT, fazer o pullback e continuar com essa queda. Ou voltar para dentro de novo desse triângulo, que é comum fazer rompimento falso, voltar para dentro para estourar e continuar com essa alta. Tá? Porque até então não desconfigurou aqui essa alta terciária aqui do índice, né? Tá? Mas eu não posso negar que já formou uma estrutura, primeira pernada de queda aqui. Então tenho que esperar esses pullbacks para poder confirmar a minha leitura. Lembrando que, mesmo que perca essa região aqui, eu não posso esquecer que os 50% desse dia vai estar logo aqui na minha cara, né? E logo aqui abaixo também tem um fechamento de gap. Então vai ser um ponto de parada importante, caso abra algum tipo de venda aqui nessa região, tá? Eu vou apagar isso aqui já. Vou apagar isso. Pronto. E no dólar, eu nem sei o que aconteceu no dólar hoje, mas estamos dentro do nosso operacional, marcar nosso range. Aqui o dólar, ele fez um triângulo, né? Perfeito, ó. Triângulozinho aqui, perfeito. Então, a partir do momento que ele faz esse processo de rompimento, o dólar ficou encaixotado aqui, né, meu amigo? Quase a manhã toda, né? Deve ter sido horrível operar dólar hoje, né? E mesmo aqui, ele abrindo compra, né? Nesses patamares daqui, eu não sei se foi nas nossas parciais ou em algum alvo nosso, vamos ver. Foi na parcial ali do 61 e voltou para dentro do range e praticamente ou saiu no 0 a 0 aqui ou saiu no loss aqui no dólar, né? Depois o dólar realmente fez essa pernada aqui que não direto, né, sem nem olhar para trás. Mas depois de ter estopado aqui, ele pagou os alvos do nosso range aqui de 161, né? Quase foi lá no alvo de 261, né? E depois, turma, provavelmente esses alvos aqui foi essa pernada de baixa que o dólar criou, né? Replicou aqui 100% essa pernada, né? E veio fazendo o quê? Um processo de cunha, né? Aqui, ó. Uma cunha perfeita. Deixa eu ajustar aqui. É uma cunha aqui perfeita. Ok? Então, basicamente, quem enxerga é isso, turma. Eu vou encerrar por aqui, que eu estou muito cansado, mas espero que tenham
gostado aí mais uma vez. E amanhã vai ter abertura ao vivo aí para vocês, né? Quem é da mentoria e quem é do curso, tá? Obrigado, boa noite a todos e até a próxima.